Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora falar sobre mais uma aula de matemática financeira, né? Essa um pouquinho mais curta, que é falar um pouquinho sobre os sistemas de informação. Na verdade, essa é a última aula de matemática financeira que a gente vai ver, né? Depois a gente parte para o próximo tópico, que é o tópico de engenharia econômica. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos sistemas de amortização. Bom, o que significa amortizar, né? Amortizar é as diferentes formas de você pagar uma dívida, né? De você está devendo um determinado valor e como você vai pagar esse valor. Então, as diferentes formas de fazer isso é o que a gente chama de amortização, né? Então, é o processo de liquidação de uma dívida por meio de pagamentos periódicos. Então existem várias formas de você amortizar uma dívida, de você pagar uma dívida, né, dependendo das condições que foram pactuadas, né, dependendo do acordo que foi feito. Eu posso pagar essa dívida de diferentes formas, e essas diferentes formas é o que a gente chama de sistemas de amortização, né, como se pagar uma dívida. Alguns exemplos, né? Por exemplo, eu posso ter um determinado. E obviamente, quando eu vou pagar uma dívida, né? Eu sempre tenho que levar em conta de que o dinheiro tem valor no tempo. E que o que rege esse valor do dinheiro no tempo é uma taxa de juros, né? Então a taxa de juros é o que eu vou ter que pagar pelo tempo, né, que eu fiquei com determinado capital na minha mão, né? Pelo tempo em que esse capital ficou comigo. Bom, então, por exemplo, alguns exemplos. Então, uma maneira mais simples de você pagar uma dívida, né, que você pega um capital no período zero e paga no período uh, N, né, depois de N períodos, você paga esse capital acrescido dos juros. Que é aquela formulinha que a gente fez lá, básica do juro composto, né? Esse é um exemplo de amortização de uma dívida. Mas eu também posso pagar em prestações. Então, um exemplo, eu posso pegar um dinheiro hoje, né, um determinado dinheiro hoje, e aí eu vou pagando periodicamente, né, mês a mês, ano a ano, né, dependendo de como for minha taxa de juros, eu vou pagando só o valor dos juros. Então vamos supor que eu é, pegue R$ 100 e a taxa é 10% ao mês. Então durante todo o mês eu vou pagando R$ 10, né, só o valor dos juros. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que minha dívida não cresce, né? Não vira aquela bola de neve que vira o juros sobre juros. Então minha dívida vai ser eternamente R$ 100. Então aí eu vou pagar sempre uma taxa de juros constante, só que no fim, né, do período eu vou ter que pagar o capital. Então o capital ele é pago de uma vez só, né, os R$ 100, né, no último período. É outra possibilidade. Terceira possibilidade, eu posso pagar esse meu capital em parcelas. E dentro dessa parcela vai estar uma parte dessa parcela que é juro, uma parte dessa parcela que é capital. E é nessa terceira etapa que a gente vai, nessa terceira possibilidade de amortização, que a gente vai concentrar, né, na aula de hoje, né, nesse 3, que é quando eu pago uma dívida em prestações e essas prestações contêm juros mais o capital que eu peguei. Bom, um conceito básico, né, uma terminologia básica para a gente entender essa aula. A gente vai chamar de amortização, que a gente vai representar pela letra A, como a parte dentro da parcela que é a parte daquele capital que eu peguei emprestado que está sendo efetivamente paga. Então isso eu vou chamar de amortização, letra A. Então aquela parte da minha parcela que corresponde ao aquele capital que eu peguei emprestado que eu estou pagando, eu vou chamar isso de amortização. E o juro é aquilo que eu estou pagando extra daquilo que eu peguei emprestado. Né? Então, como a gente já definiu nas aulas anteriores, o juro é a remuneração que eu paguei pelo tempo que o capital ficou emprestado. E aí a gente tem a nossa parcela, né, que é o PMT, que é o valor total pago num determinado período. E aí a gente tem a primeira fórmula básica, que é o seguinte, que a minha parcela, né, o meu PMT, é o amortização mais os juros, ou seja, referente àquele valor da dívida que eu estou pagando efetivamente, mais os juros, que é aquela remuneração adicional que eu pago pelo tempo que o dinheiro ficou emprestado. Então a parcela é amortização mais juros. Bom, os sistemas de amortização são diferentes maneiras de eu fazer esse parcelamento. Basicamente a gente vai ver dois nessa aula. A gente vai ver o sistema saque,
que é o sistema de amortizações constantes, e a gente vai ver o sistema price, porque eles são os mais utilizados na prática. Então a gente vai ver em maiores detalhes esses sistemas de como se parcelar e pagar uma dívida. Vou começar com o sistema SAC, né, que é o sistema de amortizações constantes. Então, basicamente, o que define o sistema SAC, o próprio nome dele já diz, né, é que a amortização, o A, né, essa parte da dívida referente à parcela paga do capital, ela é constante em todos os períodos. Então, se eu quero pagar uma dívida de R$100 em 10 prestações, a amortização, ou seja, a parte da dívida que vai ser paga vai ser R$10 ao período, né? R$10 ao mês. Então, a amortização vai ser constante. Aquela parcela da dívida que está sendo paga vai ser constante. Só que se a amortização é constante, isso significa que o juro não será constante. Por quê? Porque os juros ele é aplicado em cima do valor que eu estou devendo. Então, se eu estou devendo R$100 e a minha taxa é 10% ao ano, ao período, né, ao mês, por exemplo, isso significa que no primeiro período eu vou pagar 10% de juros. Então eu vou pagar R$10 de juros mais o R$10 de amortização. Então a minha parcela vai ser R$20. No segundo período, eu vou pagar mais R$10 de amortização, só que eu não vou mais pagar R$10 de juros. Por quê? Porque minha dívida não é mais R$100, minha dívida agora é R$90. Porque R$10 eu já paguei na primeira parcela, que foi a minha amortização. Então minha dívida diminuiu, então eu só vou pagar R$9 de juros na segunda parcela. E assim eu vou fazendo sucessivamente. No terceiro período, eu já paguei R$20 da dívida, porque eu já paguei 10 no primeiro e 10 no segundo, que são os valores da minha amortização. A minha dívida ficou só R$80 no fim do segundo período. Então, no terceiro período, eu só vou pagar R$8 de juros. Então, isso vai fazer, então, né, dado que a minha amortização é constante, isso vai fazer com que os juros diminua a cada período. Então, o juro vai ficando cada vez menor. Né? Por quê? Porque o juro é em cima da dívida e a dívida vai diminuindo, logo o meu juro vai diminuindo. Se a minha parcela é o resultado da soma da amortização com juros, isso significa que a parcela, né, o PMT, vai diminuir com o tempo, porque ela é a soma dos juros mais amortização. Bom, então como que a gente faz um probleminha lá no sistema SAC, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no sistema SAC é determinar o valor da amortização, né? E como eu falei para vocês, né, a amortização é constante. Então, a amortização é calculada da seguinte forma: PV dividido por N, ou seja, é o valor que eu peguei emprestado, né, o valor presente da minha dívida, dividido por N. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver uma dívida de R$100 a ser pago em 10 parcelas, eu vou fazer, o valor da minha amortização vai ser 100 dividido por 10, né, que vai ser igual a R$10, porque R$100 da minha dívida dividido por 10 parcelas. Então, o PV é o valor presente da dívida e o N é o número de parcelas a ser paga. Então, vamos ver essa questão do sistema SAC num exemplo que acho que fica mais fácil, né? Então, qual é a composição de uma dívida de 8.000 a ser paga em 4 prestações anuais a uma taxa de juros de 36% ao mês? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, se a gente vai usar o sistema SAC, e aí é lógico, esse exemplo é referente ao sistema SAC. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a amortização. Então eu tenho uma dívida de 8 milhões, né, a ser paga em 4 prestações. Então isso quer dizer, já que a minha amortização é constante, eu vou ter amortizações de 2 milhões. Então eu vou amortizar 2 milhões dessa dívida em cada parcela. Né? Esse é o valor da minha amortização. Ou seja, eu vou pagar essa dívida em 4 vezes. Só que a parcela, ela não é só composta pela amortização, ela também é composta pelos juros. Então, como que a gente faz essa composição de amortização e juros para a gente saber exatamente quanto que eu vou pagar de parcela, quanto vai ser cada valor da minha prestação? Então, vamos começar vendo essa tabela, né? Então, olhem bastante essa tabela com atenção. Então, no período zero, né, que é hoje, eu
peguei 8 milhões. Esse é o valor da minha dívida. Aí eu vou pagar a primeira parcela no período 1. Nessa parcela, eu vou pagar uma amortização de 2 milhões. Né? Então, eu vou pagar 2 milhões dessa dívida. Só que além dessa amortização, eu vou ter que pagar juros. E os juros que eu vou pagar vão ser referentes à minha dívida. Então, nesse primeiro período, eu tinha uma dívida de 8 milhões. Então, dado que minha taxa de juros é 36% ao ano, o valor do meu juros vai ser 0,36 vezes 8 milhões. Então, né, que vai ser 36% de 8 milhões, então vai me dar 2.880.000 de juros. Logo, a prestação que eu vou pagar no primeiro período vai ser de 4.880.000 reais, que vai ser equivalente à minha amortização de 2.000, mais o meu juro de 2.880. No segundo período, de novo, a minha amortização, já que é o sistema SAC, né, o sistema de amortização constante, minha amortização vai ser de novo 2.000. Outra questão, né, já que eu paguei 2.000 de amortização, o meu saldo, né, o meu saldo devedor não é mais 8 milhões, agora vai ser 6 milhões, porque 2 milhões da dívida eu já paguei. Então eu vou ficar com uma dívida de 6 milhões. Aí no segundo período eu vou pagar 2 milhões de amortização, mais 36% de 6 milhões, né? 36% do meu saldo devedor, então o meu juros vai ser 2.160.000. Então minha parcela no segundo período vai ser 4.160.000. Então minha parcela no segundo período vai ser menor que a do primeiro período. No terceiro, e o meu saldo devedor de 6 milhões vai baixar para 4 milhões. No terceiro período, vou pagar 2 milhões de amortização, vou pagar 36% de 4 milhões de juros, né, que vai dar 1.140.000, e a minha parcela vai dar 3.440.000, e o meu saldo devedor vai passar a ser 2.000. E no último período, vou pagar 2 milhões de amortização, vou pegar 36% de 2 milhões como juro, né, que vai dar 720.000, então vai dar uma parcela de 2.720.000, e o meu saldo devedor vai ficar zero, e aí eu quitei minha dívida e não preciso pagar mais nada. Então essa é a característica básica do sistema SAC. A minha amortização é constante, né, representado aqui pela barrinha vermelha. O meu juro vai diminuindo com o tempo, né, porque o juro é em cima da dívida e a dívida vai ficando cada vez menor. Isso faz com que a PMT, que é a parcela, né, que é a amortização mais juros, também diminua a cada período. Então, o sistema SAC é utilizado muito, por exemplo, em financiamento de casa própria, né, que as parcelas são decrescentes. Então pode ser muito vantajoso, porque como o futuro é mais incerto, né, eu vou ter a garantia que eu vou pagar cada vez menos, né, no futuro, porque eu vou fazer amortizações constantes e o meu juro vai ficando cada vez menor. Bom, espero que tenha ficado claro e tenha dado para entender, né? Agora vamos para o sistema Price. O sistema Price é o mais comum. Ele é bastante utilizado quando eu preciso fazer, por exemplo, comprar uma geladeira, né, financiamento de imóveis, financiamento de automóveis, que basicamente é um sistema em que a prestação é constante, né, o PMT é constante. Então vamos deixar isso bem claro. Aqui no sistema SAC, a amortização é constante, mas a prestação não é constante. Pelo contrário, a prestação é decrescente. No sistema Price, são as prestações que são constantes, ou seja, aquele valor que eu vou pagar mensalmente ou anualmente é constante, é o mesmo, eu vou pagar o mesmo valor sempre. Só que para esse valor ser constante, isso implica que a minha amortização e meus juros não podem ser constantes. Então, a amortização, no meu caso, ela vai aumentar a cada pagamento. Por quê? Porque eu não posso começar amortizando muito da dívida no início, porque no início o que eu vou pagar de juro é muito alto. Porque eu vou estar com uma dívida grande, né? Então no início eu vou pagar muito de juro e vou amortizar pouco. À medida que eu for aumentando os valores da minha amortização, eu vou poder pagar menos dos juros, né? O meu juro vai começar a decrescer e isso vai manter a minha PMT constante. Então nesse sistema Price, né, as prestações, né, o PMT é constante,
A amortização ela é crescente, ela vai aumentando pagamento para pagamento, e o juro é decrescente, né, porque o juro é em cima da dívida, então a dívida vai ficando cada vez menor e os juros vão decaindo. Mas eu vou tentar equilibrar a minha amortização e meu juro de modo que o meu PMT fiquem constantes. Bom, então, no sistema SAC, a gente começa calculando a amortização e a gente simplesmente divide o valor da dívida pelo número de prestações, né? No sistema Price, né, a gente começa pelo cálculo da PMT, né, que no caso é a PMT que é constante. Para a gente calcular a PMT, a gente não pode simplesmente pegar o valor da dívida e dividir pelo número de parcelas. Para a gente calcular o valor da parcela, a gente tem que usar aquela teoria que a gente viu na aula passada de séries uniformes. Então vamos lembrar, né, que para descapitalizar uma série uniforme, né, a gente multiplica o PMT por esse fator Azinho, né, esse fator Azinho que depende de N e de I. Essa é a formulinha do Azinho, né, para quem não lembra. Então, o Azinho é 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Então, esse é o fator Azinho. Então, o valor presente é o valor das parcelas vezes esse Azinho. Logo, a parcela é o valor presente, é o valor do PV, dividido pelo Azinho. Então, quando a gente usa esse Azinho, a gente consegue calcular o valor da parcela constante, que é equivalente ao valor dessa dívida. Mas o que está dentro dessa parcela? Então é isso que a gente vai ver agora nessa aula. Então vamos de novo ver com um exemplo, né? Então qual a composição do valor financiado de 600 mil pago em 3 parcelas iguais e consecutivas a uma taxa de 37% ao mês? Então a primeira coisa que a gente faz é calcular o valor do PMT. Então, PMT, eu vou pegar, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular aquele Azinho. Então, aquele Azinho, né, de novo, é 1 mais I elevado a N menos 1, 1 mais I elevado a N vezes I. Então, aqui a gente tem 37% e 3 parcelas. Então, eu vou ter 1,37 elevado a 3 menos 1 dividido por 1,37 elevado a 3 vezes 0,37. Então, assim a gente calcula esse valor do Azinho. Né? E aí, se a gente fizer isso, né, se vocês fizeram isso, vocês vão chegar no valor desse Azinho de 1,6516. Então, esse é o valor do Azinho. Então, para a gente saber o valor da parcela, simplesmente a gente pega os 600 mil, que é o valor da minha dívida, e divide por esse Azinho, por 1,6516, e a gente chega no valor de parcela de 363.279,52. Então, se eu pagar 3 parcelas de 363.279, eu vou pagar essa dívida de 600 mil, dado essa taxa de juros de 37% ao mês. Mas o que tem dentro da parcela? Então, novamente, vamos pegar aqui aquela tabelinha. Então, no caso, né, quem vai ser constante é o meu PMT, a minha prestação. Então, minhas prestações vão ser iguais de 363.279,52. Então, vou pagar 363.279,52 no primeiro período, 363.279,52 no segundo e 363.279 no terceiro período. No primeiro período, eu vou pagar 222 mil de juros. Da onde que eu tirei esse valor de 222 mil? Ora, esse 222 mil é 37%, né, já que a minha taxa de juros é 37%. Então, esse 222 mil é 37% de 600 mil. Então, eu tenho o valor da parcela e o valor dos juros. Então, eu vou pagar uma parcela de 363.279,52, das quais 222 mil são juros. Logo, qual é o valor que eu estou pagando de amortização? O valor que eu estou pagando de amortização é 363.279,52 menos 222 mil. Então, a amortização que eu estou pagando é 141.279,52. Bom, qual vai ser o meu saldo devedor? Meu saldo devedor vai ser 600 mil menos 141.279,52. Porque, novamente, pela definição, né, a amortização é o quanto que eu estou pagando daquela dívida. Então, se eu estou pagando 141.279,52 da dívida,
Isso quer dizer que o saldo devedor, que era de 600 mil, passou a ser 458.720,48. No segundo período, minha prestação é 363.479,52. O meu juro é 169.726,58, porque é 37% em cima da minha dívida de 458.720,48. Se eu fizer a prestação menos o juro, eu tenho a amortização, que no caso é 193.552,94. E aí, se eu tirar esse valor da amortização do saldo anterior, eu vou descobrir que a minha dívida passou a ser 265.167,54. E no último período, né, a minha prestação 363.279,52. Prestação não muda, prestação é constante. O meu juro só 98.111,99, porque ele foi calculado 37% em cima do 265.167, que era o meu saldo anterior. E se eu fizer 363.279 menos 198.111,99, eu vou chegar numa amortização de 265.167,53, que é exatamente o valor, né, por 1 centavo de diferença aí, para eu pagar a dívida. E aí o meu saldo vai ser zero e eu paguei a dívida. Se eu fiz tudo certo, a última amortização vai ser exatamente o necessário para eu pagar o saldo anterior e ficar com uma soma zero, um saldo zero. Mas como no meio do caminho eu posso ter feito alguns arredondamentos, nem sempre vai zerar, né? Às vezes sobra alguns centavinhos aí. Então essa, se vocês forem ver, né, a minha prestação é constante, o meu PMT é constante, o meu juro ele vai diminuindo e a minha amortização vai aumentando período a período. Então, exemplinhos, né, para vocês fazerem aí e testarem, né? Uma pessoa realizou um empréstimo de 20 mil que deve ser pago em 5 parcelas mensais. Sabendo que a taxa de juros é de 10% ao mês, calcule a soma de todos os juros que seriam pagos caso fosse utilizada uma amortização pelo sistema Price e pelo sistema SAC. E aí eu faço uma pergunta adicional para vocês, né? Qual desses eu vou pagar mais juros? Será que é o Price ou será que é o SAC? E o segundo, calcule o valor da terceira parcela, tanto pelo sistema SAC quanto pelo Price, de um capital de 12 mil a ser pago em 6 prestações mensais, considerando uma taxa de juros de 8% ao mês. Então as respostas, né? O que eu pago de juros total, né, somando todos os juros no sistema SAC é 6 mil, no sistema Price é 6.379,64. Então vocês já viram a resposta que no sistema Price eu pago mais juros, mas eu quero que vocês pensem por quê. E o valor da terceira parcela em cada sistema, então no sistema SAC o valor da terceira parcela é 2.640 e no sistema Price 2.595,78. Então era isso na aula de hoje, agradeço e até a próxima.